Olá, a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Louvamos a Deus pela sua vida e o nosso desejo é que você, sua família, tudo que te envolve seja abençoado pela mão de Deus. Nós estamos iniciando mais um trimestre pela bondade de Deus, o segundo trimestre de 2023. Nós concluímos o primeiro pensando sobre avivamento, comentarista pastor Elinaldo Renovato, e foi uma bênção, né, pastor Fábio, né, pastor Ismael, trabalhar esse trimestre sobre avivamento e nas suas mais variadas formas, Antiga Aliança, Nova Aliança, Ministério de Jesus, na vida pessoal e assim por diante. E hoje nós iniciamos, ou melhor, esse trimestre, com a lição bíblica, com a temática Relacionamentos em Família e com um subtema nos dizendo assim, superando desafios e problemas com exemplos na Palavra de Deus. Nosso objetivo aqui com essa pré-aula é sempre levar um subsídio, um recurso a mais para você, professor, para você, superintendente, a você que é amante da Palavra de Deus. E para isso, nós pedimos para que você convide mais alguém. Convide amigos, nos ajude compartilhando, falando dessa programação, inscrevendo no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Está uma bênção, nós louvamos a Jesus pelos muitos inscritos que temos, por todos aqueles que acompanham essa programação semanalmente, mas falta mais alguém e você pode nos ajudar compartilhando, nos ajudando a divulgar. Para comentar essa primeira lição do segundo trimestre de 2023, depois logo mais nós vamos falar do sumário dessa lição, mas hoje a lição de número 1, quando a família age por conta própria, nós temos a grata satisfação de receber aqui para comentar pastor Fábio Tenório, pastor Fábio que está pastor na Assembleia de Deus do Jardim Suíça, né? Uma alegria recebê-lo, a paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Ivalcir, paz do Senhor, pastor Ismael e também aos nossos amigos, irmãos aí que estamos iniciando mais um trimestre. Glória a Jesus também, a presença do pastor Ismael, que está dirigente da congregação do Jardim Santana. Jardim Santana, Deus te abençoe. A paz do Senhor, pastor Ismael. A paz do Senhor, pastor você, pastor Fábio, uma alegria estar com os senhores, né? E também aos nossos telespectadores, Deus abençoe. Muito bem, nós louvamos a Jesus. Eu vejo aqui que o pastor Fábio já está munido do livro de apoio, pastor. Dá um like aí para a galera aí, né? Mostra aí para o pessoal. Olha que bênção. Você que ama estudar a Escola Bíblica Dominical não pode ficar sem esse recurso, que é o livro de apoio de Elianai Cabral. Ele é mais espesso e tem um pouco mais de conteúdo, né, do que a revista, né, para apoiar aí. Exatamente. Você pode também adquirir a revista Ensinador Cristão, e ela tem opções, a própria revista nos traz, né, ela na assinatura digital, você pode fazer assim ou adquirir a física numa livraria da CPAD ou talvez uma livraria evangélica próxima da sua casa. O sumário desse trimestre, nós celebramos o nome de Jesus porque fechamos um trimestre e aprendemos muito. Posso começar falando pela minha vida. Foi muito edificante, muito transformador. Espero que assim tenha sido para a sua vida também. Mas nós vamos iniciar agora o segundo trimestre pensando nesses desafios da família. E o nosso sumário, e ele será exposto para você, vai dizer assim, a lição 1, quando a família age por conta própria. A lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. A lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. A lição de número 4, ídolos na família. A lição de número 5, motim em família. A lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. A lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. A lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição de número 9, uma família nada perfeita. Lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Lição de número 11, prejuízo da mentira na família. Lição de número 12, criando filhos saudáveis. Lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então esse é o sumário do trimestre, serão 3 meses, né, pastor Fábio, pastor Ismael, que nós estaremos aqui debruçados estudando e queremos convidá-lo.
não somente a inscrever e a assistir às nossas aulas online, mas você também assistir pessoalmente ou presencialmente uma de nossas aulas nos templos das Assembleias de Deus, Ministério de São José dos Pinhais, aqui na cidade de São José dos Pinhais, bem como onde você estiver no estado, com certeza terá uma Assembleia de Deus aí pertinho de você e também uma escola bíblica aí para você poder aprofundar o seu conhecimento. Pensando hoje então na lição de número 1, Pastor Fábio, nós vamos tratar sobre família, né? Hoje, é claro, nós temos uma temática direcionada quando a família age por conta própria, Pastor Ismael. Mas pensando em família, eu até penso que é importante que a palavra-chave hoje da nossa lição, família, né? Tão atacada, tão avassaladora a violência com que o sistema, o inimigo, a sociedade em si, né, que está com a visão deturpada atacando, mas ainda há solução, não é, pastor? Com certeza, pastor, com certeza. A gente sabe que o foco de Satanás é atingir a base da igreja, e a base da igreja é a família. Mas nós temos a promessa do Senhor que Ele estaria conosco. E além de estar conosco, Ele nos prometeu a vitória, né? Para aqueles que perseverar, que estiver juntos aí, né? Sabemos que a vitória é nossa. Então, em Cristo, há solução para a família, com certeza. Pastor Ismael, pastoreando congregação, como é o ambiente familiar na congregação, no seu dia a dia, né? Usando a observação do pastor Fábio, né, a solução. Realmente a família hoje se encontra numa situação muito difícil, mas aqui está o segredo, né, para a sua família, para a nossa família, e é o que nós vamos tratar nesse trimestre. Então, quando nós pensamos, o pastor Fábio disse que Jesus é a solução, você apresenta a Bíblia, e essa é a verdade, esse é o manual para a família, né? Que apresenta Jesus à família. Que maravilha! Quando a família age por conta própria, a lição de número 1, eu quero pedir ao pastor Ismael para ele fazer a leitura do texto áureo. Muito bem, texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto. Encontra-se em Gênesis, capítulo 17, verso 19. A verdade prática, pedir ao pastor Fábio para fazer a leitura da mesma. Amém. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. A lição tem 3 objetivos a ser alcançado. O primeiro deles é identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. O segundo objetivo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E o terceiro objetivo, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 ao 3, e também capítulo 16, versículos 1 ao 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, à minha serva. Porventura, tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão:
meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Após a leitura bíblica, situando você novamente que está nos assistindo, nós estamos estudando a primeira lição do segundo trimestre de 2023 com a temática falando sobre relacionamentos em família. E hoje pensando nessa temática direcionada a quando a família age por conta própria. E nós já fizemos uma pré-introdução pensando em família, entendendo que a palavra é a bússola, entendendo que Jesus é o guia da família. E nós podemos pensar que a família ela é a célula máter da sociedade, né? Ou seja, ela é a célula mãe. Antes de haver qualquer instituição, já havia família. Deus, no modelo que nós cremos, criacionista, segundo a palavra, Deus criou a família. E é esse modelo, pastor Fábio, pastor Ismael, que nós vamos trabalhar esse trimestre pensando no modelo de família, nos preceitos da palavra de Deus. Pai, mãe e filhos, e assim a reprodução e a prole dando continuidade com filhos, netos, bisnetos e assim por diante, né? Esse é o processo. Agora, a lição nos traz uma ideia de que, infelizmente, temos vivido períodos tenebrosos em que a família vem sendo atacada e, por vezes, de forma oculta ou forma velada e muitas das outras vezes por uma forma direta, explícita, né? Estão atacando de todos os jeitos, porque eles sabem, o inimigo sabe, o sistema sabe, que se uma família enfraquecer, eles conseguem enfraquecer toda uma estrutura, né? Então a gente vai trabalhar nessa ideia e hoje nós vamos pensar nesse tronco da raça humana aqui, né? Ou melhor, dos hebreus, né? Que é Abrão e Sara, né? Nós vamos trabalhar muito com esses dois personagens hoje, aprender com eles à luz da palavra de Deus, né? Pensando, e a palavra-chave, pastor Fábio, é família, mas hoje eu acho que nós vamos trabalhar muito também sobre precipitação aqui, pastores. Isso. Hoje eu acho que essa palavra vai ser mais chaveada do que família, né? Família. Precipitação. E nós vamos ver que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto aos problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas, educação dos filhos e dentre muitos outros assuntos, mas nós vamos focar, como eu disse, em especial em Abraão e Sara, que não decidiram esperar o cumprimento da promessa de Deus, mas tentaram agir por conta própria, e aí nós vamos ver hoje as sérias consequências que esse casal teve e que a sociedade sofre até hoje, né, o mundo, né, por causa de uma guerra que vem do útero, que nós vamos falar no terceiro ponto. Mas pensando e entrando já no corpo da lição, o ponto de número 1, Deus faz promessa a Abraão, e é interessante olhar porque, entretanto, está no ponto 1, no subponto 1 do ponto 1, que o casal Abraão e Sarai não tinham filhos. No capítulo 12 de Gênesis, nós lemos que Deus havia feito uma promessa, o patriarca tinha 75 anos. E Deus lhe prometeu uma grande nação, Gênesis 12, 4. O capítulo 15, o Senhor lhe faz promessa específica de um herdeiro, e finalmente, quando Isaac, está aí no subponto 1, filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos, ou seja, um período de 25 anos de espera para uma promessa. Só que nesse meio da chamada, 14 anos depois, vem o Ismael, que é o que nós vamos desenvolver hoje da precipitação, né? Isaac nasce bem depois. Mas eu quero já começar aqui perguntando ao pastor Ismael, né, essa dúvida diante da espera, porque nós somos, às vezes, bloqueados por dúvidas, né, que nos impede de enxergar pela fé as promessas de Deus, o sobrenatural de Deus. E o ser humano ele é fadado, às vezes, à precipitação, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre essa questão, a dúvida, né, diante dessa espera. Uma espera pode gerar uma dúvida, né? Pastor Valcer, aí o comentário está no tópico 2, né? A dúvida diante da espera, né? É isso, né? Exato, subponto 2. Muito bem. Eu quero também destacar a você, nobre professor, nobre aluno, que nesse discurso a maturidade de Abraão e Sara foi bem exposto aqui pelo nobre pastor, que eu mesmo não era um adolescente, ou mesmo
já tinha experiência. Tanto o nobre Abraão, 75 anos, juntamente com a sua esposa. E essa maturidade lhe dá apoio a observar a situação física de sua esposa. Então, ou seja, ela tinha uma dificuldade em gerar. É interessante também pensar, pastor Fábio, pastor Valcir, que provavelmente não há nada mais difícil que esperar, que estejamos esperando algo bom, ou algo ruim, ou até algo desconhecido. Eu quero também fazer um comentário: esperar é o que ninguém gosta. Eu vindo para cá estava pensando, pastor Fábio, quem que gosta de esperar na fila de um banco? Ou seja, eu até fiz um comentário, um abraço aos irmãos da Assembleia de Deus de Santana, e eu fiz esse comentário, até hoje não conheci uma pessoa, eu vou no banco, e lá eu vou aguardar e esperar, porque está impregnado dentro de nós essa questão da espera. Outra ressalva, eu já observei também, trabalho na área da saúde, pessoas que vão, muitas das vezes com uma dificuldade, mas vão encontrar fila, melhora. Aí quando você chama o paciente, foi embora, mas a espera. É interessante que o próprio, nesse tema aqui, eu observo um texto que está em Isaías 40, 31, que diz assim: o que espera no Senhor renovarão as forças. O que Abraão aqui não pensou nesse fato, mas quem sabe, nós hoje meditando, que nós esperamos no Senhor, e Ele vai renovar nossas forças. Mas que força? As promessas, aquilo que Deus prometeu, Ele vai renovar em nós essa esperança. Esse, pastor Valcir, seria esse ponto que eu achei interessante nesse ponto 2, nesse início dessa aula. A questão da espera, nós vivemos numa sociedade imediatista, pastor Fábio, pastor Ismael, a gente quer tudo para ontem, a gente no modo geral, a gente consegue esperar um pouco. Salmista, você citou Isaías 40, 40, 31. O salmista Davi, ele trabalhava muito essa ideia, O Salmo 40, esperei com paciência do Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. O Salmo de número 27, 14, espere no Senhor, anime-se, fortifique, espere, pois, no Senhor, Então, há uma ideia sempre dessa espera, por quê? Porque Deus, Ele nunca atrasa e nem adianta. Deus vem na hora certa. Na hora certa. E o caso aqui que a gente começa pensando é que houve uma dúvida diante dessa espera, mas aí Deus vem, e eu vou dirigir ao pastor Fábio agora essa pergunta, Ele vem para desfazer uma preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Ele vai dizer a Abraão: eu garanto, eu sou o garantidor dessa promessa, Então, pastor Fábio, Deus ele entende, Ele enxerga o que está por dentro da gente, essas dúvidas, Mesmo quando nós estamos com dúvida diante dessas promessas, esperando, mas Deus, Ele sempre vem e especifica: olha, eu tenho um propósito. É mais ou menos nessa linha que Deus trabalha, Pastor, eu queria ressaltar, para a gente começar aqui essa primeira fala no programa, se o senhor me permitir, eu queria fazer menção do capítulo 12 de Gênesis, algo interessante que me chama a atenção. Como nós vamos falar em relacionamentos familiares, e o escritor, o pastor Elenar, ele vai dizer o seguinte, que a maioria, ou se não todos os nossos problemas, são problemas que envolvem a família, E na maioria são problemas de comunicação conjugal. No caso, aqui, entre Abrão e Sarai. Até o momento, Deus não tinha mudado o nome deles. No capítulo 12 de Gênesis, a gente vê ali Deus fazendo a promessa. Eu vou usar a palavra do nosso dia a dia, vamos dizer assim, eu acho que a família de Abrão ainda não era salva ou cristã, Embora naquele tempo eles não conheciam Jesus, o Espírito Santo. Não eram servos de Deus, mas Deus faz para ele uma promessa. Diz assim no 12:1: ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro ponto que me chama a atenção e eu queria mencionar, essa questão de família. Nós achamos que família são todos os nossos parentes. Aqui a família mencionada é eu
minha esposa e meus filhos. Ah, mas meu pai, minha mãe, meus irmãos são meus parentes. Fazem, no contexto geral, família. Nós estamos discutindo um relacionamento dentro de uma casa onde há um pai. Esse é um modelo estabelecido não por mim, mas pelo próprio Deus, o modelo familiar. Marido, mulher e filhos, né? Deus faz aqui, ó. Você vê que Deus já orientou, então já fica a dica. Se você casar, não more com teu pai nem com a tua mãe. De preferência, ache uma casa para você começar a sua família e você já vai evitar aí 60% de problemas, né? Nesse relacionamento, morando. Deus faz esse chamado e essa orientação para Abraão. Então, e ele vem aqui, né? E ó, sai da tua terra, da tua parentela, no meio dos seus parentes, da casa do teu pai e vai. Então Abraão ouve ao Senhor. Mas que não se refere a esse cumprimento da palavra ou essa garantia de Deus dar. Eu creio que Abraão e Sara, vou usar Abraão e Sara que é mais comum para nós, eles não tiveram a paciência de esperar em Deus o cumprimento dessa palavra. Isso não é difícil, é muito fácil a gente julgar. Eles deveriam ter esperado. Mas nós mesmos, diante de situações do nosso dia a dia, nós não temos a paciência de esperar. Sem lembrar, né, pastor Fábio, me permite, né? São 25 anos, né? Espera, né? Eu sei que não é fácil diante do problema, mas a Bíblia diz que todos aqueles que confiaram em Deus no tempo dele, e não é o meu tempo, não é na minha hora, sempre alcançaram a beneficência do Senhor, a benevolência, e foram, né, abençoados. Embora a gente veja aqui uma situação difícil, e eu tento me colocar na posição de Abraão e Sara, que não eram novinhos, né? Eram pessoas já de uma certa idade, né? É mais difícil o modo de pensar diante da circunstância. E tem algo que me chama a atenção aqui, que é difícil para um pai, ele vê que ele está chegando numa idade avançada e não tem um descendente dele. Ah, nós não somos contra adotar crianças de maneira nenhuma, mas é maravilhoso quando nós temos um filho que saiu de nós, né, do nosso sangue. Não sou contra adotar de maneira nenhuma, não é essa a intenção. Mas imagina o coração de Abraão e de Sara querendo o filho e não podendo ter. E nós vamos ver para frente aqui que eles achavam que Deus não estava sendo bom com eles a ponto de lhe dar. Não é. É que Deus usa as circunstâncias da vida, né, o que nos rodeiam, para nos ensinar e para nos preparar para coisas grandes que virão para frente. Né? Aquilo que parece ser um mal vai se tornar uma bênção na nossa vida mais para frente. Mas esse Deus que garante a Abraão o cumprimento da sua promessa é o mesmo Deus que não falou uma vez com ele, falou várias vezes. Diferente de pessoas que esperam e nunca ouviram a voz de Deus diretamente, como ele ouviu. Né? Era a questão de confiar e esperar no Senhor. Diz assim, eu queria ler uma fala aqui, diz o seguinte, ó, este não será teu herdeiro. Né? A gente mencionou aqui, né? Quando se falava aqui no caso da espera de Abraão, a gente menciona aqui o seu servo Eliezer, né? A gente vê na história, até nós mencionamos, que quando uma pessoa naquela época não tinha um descendente teu, aquele mais próximo, o servo mais próximo, que era, não digo que ele era um servo, ele era uma pessoa muito próxima dele, né? Como se fosse um adotado, não chega a ser isso, ele herdaria. Mas o desejo do pai é que a sua herança, ou que ele tem, passe para um filho seu de sangue. Né? Não é o desejo de Abraão passar para Eliezer, não que ele não gostasse dele, mas ele queria ter um descendente. E a gente vai ver ao longo dessa história aqui situações que saíram fora do controle, não porque Deus não estava orientando, porque porque eles não deram ouvido, não esperaram, não foram cientes no que Deus tinha falado e não alcançaram a promessa. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que essa desobediência ou essa não confiança em Deus gerou problemas gigantescos até os dias de hoje. Conflitos gigantescos por essa desobediência, né? Ou dessa falta de confiança em Deus, nas promessas de Deus. É interessante quando você leu Gênesis 12, pastor Fábio, que o versículo 2 vai ser claro, né? Ele pede para sair, você bem citou, e o 2 ele vai dizer, eu vou fazer de você uma grande nação. Quer dizer, havia uma promessa. E você cita essa preocupação ali do 15:4, quando o Abraão está falando com Deus, e Deus fala, não,
Não é o Eliezer Aqui da ele não Macena. tinha prometido o filho ainda. Aqui já era ponto para confiar. Não, opa, eu sei que de mim vai sair uma Exato. descendência. Aí no 15:4 ele vai dizer, não é o teu servo Eliezer. O que vai, olha lá, mas aquele que de ti será gerado. De ti será. Esse será teu herdeiro, né? Aí Deus está afirmando, claro, você foi muito claro agora, interessante. No início ele falou fazer uma grande nação. Agora, para fazer uma grande nação, Deus podia fazer levantar uma força de expressão, mas da areia brotar gente, né? Mas agora Deus está dizendo claro ali no 15, diante da dúvida dele, que o filho seria a semente dele, e não os Damasceno. Até porque nós estávamos conversando nas entrelinhas aqui, era cultural isso, né? A cultura da Mesopotâmia não tinha herdeiro, aquele servo próximo de confiança assumia, né? O versículo que o senhor leu aí é algo maravilhoso. O 2, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui já é promessa para uma vida inteira. Muitos de nós caminhamos por muito menos do que aqui foi prometido a Abraão. Só que interessante, pastor Fábio, pastor Valcer, avaliar também que ele não data. Aí que entra a espera. Ele faz toda essa promessa, mas ele não diz quando. E esse mesmo Deus continua fazendo essas promessas hoje, mas também não diz quando. Mas aí você lê um texto de Isaías 40, 23, mais os que esperam, né? Mais os que esperam. Então, seja, por isso há essa questão da espera. E essa espera, muitas das vezes, por fraqueza humana, né? Isso é um ponto de vista meu, gera daí até essa questão da dúvida. Esse é um dos pontos difíceis. É um dos pontos difíceis para nós hoje. A questão de obediência, espera, paciência, né? Cautela, vigiar. Não, a gente, se não tomar cuidado, e eu não me refiro nem aos que não são crentes, me refiro a nós mesmos. Sim. Nós podemos errar, se a gente não observar, conforme a palavra de Deus diz. É igual a pessoa que faz o pedido, e nós, na maioria, somos assim. Nós oramos a Deus, fazemos um pedido a Deus, e seguimos a palavra onde Deus diz, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. A gente lança, só que a gente fica segurando na pontinha. É verdade, bem Mas, assim. pastor Fábio, não é interessante pensar assim, né? Ou seja, ele recebe uma promessa. Tinha pessoas ao lado dele. De repente, um engravida, etc, 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 e ele... Ele foi acompanhando isso, porque havia uma esterilidade, nós vamos tratar no próximo ponto, na esposa, né? Uma esterilidade em Sara, né? Sarai, né? Aqui no caso, né? A gente vai trabalhar muito isso daí. Então é muito importante de começar a pensar, partindo de Abrão e Sarai, essa ideia da espera, muito bem comentado já, muito bem colocado, essa proposta. E já foi colocado aqui, que nos dias de hoje Deus continua agindo, da mesma forma, porque Ele quer a dependência, Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, né? Não, eu que vou dar essa bênção. E aí a bênção Ele vai dar, mas é na hora certa. E às vezes tem gente que está para pisar no último degrau, para chegar no topo, e às vezes por uma decisão precipitada, põe tudo a perder. Né? Sabe qual é o maior problema? Nosso, eu vou dizer nosso, eu preciso usar nós para nos envolver. Deus não precisa da minha ajuda para fazer os seus milagres e cumprir a sua promessa. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer os seus milagres. Isso não quer dizer que nós não precisamos estar inserido do contexto onde Deus vai fazer o milagre. Estar inserido é uma coisa, mas Deus não precisa da nossa ajuda. Deixa eu dar uma ajudadinha em Deus aqui. Deixa eu dar uma forcinha. Foi o que fizeram, né? Deus não precisa. Ele é autossuficiente. Não quer dizer que não precisamos estar inseridos no processo da bênção chegar, orando, esperando, né, aguardando com paciência, mas ajudar a Deus nesse sentido, não. A ajuda que Deus quer de nós, nem chamo de ajuda, Deus quer de nós o quê? Né, que nós estejamos em oração, em obediência, nos preocupando com aquilo que Ele deixou para nós fazer, porque o que é para Ele fazer, Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa. Ele faz a dele, nos ajuda na nossa. Né? Ele é tão bom que até no que é pra gente fazer, precisa. Exato. Aí ele precisa dar uma força para nós, porque nós não temos a capacidade de fazer tudo conforme ele quer, e ele nos orienta através do Espírito Santo. É um assunto muito interessante se pensar. Quando nós falamos de família dentro do plano de Deus, uma família dentro dos preceitos da palavra, e o pastor Fábio citou aqui, nós nem vamos pensar em família fora da igreja, vamos pensar no contexto de família dentro da igreja. Nossos irmãos que congregam conosco, que estão na igreja, que ouvem a palavra de Deus, precisam, porque Abraão aqui ele está numa vida de aliança, caminhando com Deus, numa vida de relacionamento e aliança com Deus.
Estamos estudando a lição de número 1 do segundo trimestre, pensando em relacionamento familiar, e hoje estudando essa lição maravilhosa, quando a família ela age por conta própria. E é muito importante a gente ter entendimento. Nós pensamos aí então sobre a ideia de Deus fazendo promessa a Abraão, reforçando, né, porque havia uma dúvida, e agora nós vamos para essa interferência, que é o ponto 2, no plano de Deus. É importante pensar que Abraão viveu e morreu com 175 anos de idade, Sara 127, se não me falha a memória. Quer dizer, havia uma longevidade maior. Alguns escritores dizem que Sara, quando teve Isaac com seus 99, né? É isso? 99 anos? Acho que sim. Sara teve Isaac, 90 anos, quando ela tem Isaac, ela tinha uma estrutura de corpo de uma mulher de 40, 45 anos da nossa atualidade, né? Havia essa longevidade, né? Essa questão de saúde, porque o povo vivia mais, né? Agora, quando a gente pensa nessa questão, e é então tão interessante pensar nisso, que no capítulo 20 desse mesmo livro de Gênesis, Abraão vai fazer uma aliança com Abimeleque, mas quando ele chega lá, Abimeleque se encanta com Sarai, né? E leva para ele. Eu até quero ler esse texto, é importante a gente ler o capítulo 20 do livro de Gênesis, porque há algo interessante de observar, olha só. Abrão partiu dali e foi para a terra de Negueb e habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abrão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse, né? O Senhor matarás uma nação inocente? Aí continua a conversação. Então se pensa que Sara era uma mulher assim, robusta, bonita, formosa, né? Mesmo com essa longevidade de vida. Então começa-se pensando nisso, mas há uma ideia daí, nós vamos, pastor Ismael, pensar agora, Sim. juntos aqui, nesse ponto do capítulo 16, né? Nós trabalhamos um pouco do capítulo 12, fomos para o capítulo 15, quando Sara tenta ajudar a Deus, né? E aí os dois vacilam na fé, que é o subponto 1 e o subponto 2 do ponto 2, né? Então eles vão fazer uma tentativa diante da esterilidade. Naquele contexto era comum alguém pegar uma serva, né? A senhora pegar a serva e essa serva gerar no lugar da senhora. Esse filho seria da sua senhora, mas aqui houve uma problemática. Então eles tentam ajudar a Deus e os dois vacilam, né, pastor? E um ponto interessante aqui, que vale também ressaltar, é o casal, eu até fiz uma observação, né? Que há uma obrigação de consultar a Deus em tudo, principalmente nesse tópico, o nosso comentarista, ele deixa isso claro, né? E nós vemos hoje isso na família, há essa necessidade, porque quando se fala, pastor Evalcir, pastor Fábio, família, interessante o que o pastor Fábio comentou, né, que quando se casa, nós, né, como humano, vemos duas pessoas, mas no olhar de Deus é uma. Então essa consulta vale em qualquer momento. E aqui eu vejo uma falha, então, nesse quesito, né? Poderia ter essa possibilidade dessa consulta múltipla entre os dois. Não aquela que a gente sempre ouve, né? Aquela conversa que diz assim, eu faço, eu sou, eu ajo. Não, é nós, né? Nós somos um. E é interessante também, bem comentado pelo pastor Fábio, pastor Evalcir, né? Que uma maneira pela qual conseguimos suportar o que nós estamos tratando aqui, a espera, né? Suportar esse momento da espera, que não ela está datada, é começar a ajudar a Deus, né? E nesse quesito não vai funcionar. Não funcionou aqui, Sara tentou esse método, mas esse método não funciona. Eu quero só fazer um comentário a você que é estudante, amante da escola dominical, amante da palavra, que isso também aconteceu após Cristo. Aquela conversa com Jesus e a Cananeia, né? A Cananeia vem comunicando, Jesus, filho de Davi, e aí houve ali os discípulos tentando ajudar, né? Ajudar tanto ela quanto ao Senhor Jesus. Senhor, é melhor atender essa mulher, etc, etc.
Então, isso está também impregnado em nós. Mas eu ressalto aqui essa consulta nesses dois, pastor Faustino, nesse ponto. Eles, como casal e a vida conjugal, até a lição traz essa aplicação. É importante que o casal consulte a Deus em tudo, né? E o capítulo 16 vai dizer assim que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E aí vem a problemática. E Abraão concordou com o plano de Sara, ou essa é a versão NAA, Nova Almeida atualizada, mas na a revista corrigida vai dizer: e Abraão ouviu a voz de Sara, né? Ele deu ouvidos, e a gente está pensando nessa tentativa de ajudar. Então Abraão, ele inquieta dentro de si e prefere dar ouvido à voz de Sara. E agora eu vou dirigir ao pastor Fábio, porque essa decisão precipitada de querer intervir no plano divino, né? A gente está falando que esse problema, precipitação aqui, vai ser uma palavra que vai nortear muito, mas Sarai traz isso para Abraão, né? Ela pressiona Abraão nesse caso, né? E aí o problema da precipitação gera uma consequência que está até hoje, né, pastor Fábio? Pastor, a gente vai ver aqui, são problemas que acontecem no nosso cotidiano, são problemas atuais que nós enfrentamos nos nossos dias a dias. Nos precipitar diante de situações ou decisões precipitadas que a princípio para nós parece que vai resolver, mas lá na frente gera um problemão difícil, que aí precisa não somente haver a nossa intervenção, como a intervenção do nosso pastor, do nosso líder, ajuda para resolver. O escritor vai dizer que Sara ela abandona e ela despreza a confiança em Deus, e ela induz o seu marido nessa ação. A gente vê uma certa semelhança aqui com o Éden lá, né? Quando a mulher ela é tentada lá e ela induz o seu marido, embora eu sempre tenho uma visão comigo. No caso de Eva, ela errou. Mas quando ela chegou para Adão poderia ter rejeitado. Não, você fez. Eu não estou dizendo que o homem ele é melhor que a mulher e nem que a mulher é inferior ao homem. Isso não é ideia. Eu estou me referindo à questão de decisões. O meu cônjuge errou e eu não preciso errar. Eu posso acertar e ajudar ele no erro dele. Aqui o que faz? A mulher induz o seu marido ao erro, ele se esquece da promessa que Deus fez para ele, já começou no capítulo 12, versículo 2, que foi lido aqui, e ele acha, então, e aí resolve fazer o quê? Vamos dar uma ajudinha no projeto de Deus. Ele resolve colocar a mão aonde Deus não mandou pôr. Resolve fazer o que Deus não mandou fazer. Para eles era, toca a vida em diante, faz o que eu te mandei fazer e deixa que o milagre eu vou fazer. A gente vê que dessa desobediência, ou essa ajudinha, né, essa precipitação, vai nascer Ismael, que foi, na verdade, uma fonte de problema que temos até hoje lá no meio da Palestina, em toda aquela situação, né? São problemas que não cessou lá, veio continuando até nos dias atuais. O maior problema que a gente percebe aqui é a gente dar ouvido para quem não precisa ter ouvido. É a gente dar atenção para quem não precisa ter atenção. Não, mas espera aí, é a minha esposa. Sim, é o meu esposo. Mas se há consenso dentro do relacionamento, precisa ter muito diálogo, precisa ter muita conversa. Um dos maiores problemas dentro dos relacionamentos hoje, nós estamos falando sobre família, né? Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O mais interessante da palavra é que a Bíblia é tão maravilhosa que ela nos apresenta esses homens de Deus tendo decisões maravilhosas dentro da obediência, mas também mostra os seus erros na desobediência. É o único livro que mostra os erros e os acertos. E a gente aprende. Com os erros a gente aprende como não fazer e nos acertos como fazer. No caso aqui, essa precipitação gerou dificuldades. E não só no nascimento, você vê que depois, mais para frente, há um conflito entre as duas mulheres, né? Sara e a mulher de Só pega aí, a sua concubina, a Agar, né?
tenha relação com ela, gera um filho, porque de mim não vai vir, desprezando. O pior problema é desprezarmos Deus. Aqui foi desprezado a promessa de Deus. Eu não vou condenar eles, porque eu acho que talvez eles não conheciam tanto de Deus ainda, mas não precisamos conhecer tanto de Deus, precisamos obedecer a Deus. No pouco conhecimento que temos, que estamos chegando agora na fé, quem está chegando, não se esqueça, você precisa começar já obedecendo. Eu não conheço como fulano, Bertano, ciclano, mas do pouquinho que você conhece, um dos princípios básicos é a obediência e confiança em Deus, né? Para a gente não cair nesses erros e nessas dificuldades. Devemos olhar para a palavra e aprender com o que está sendo ensinado, né? Essa apresentação. E olha que Abraão é considerado o pai da fé. E Deus falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Um grande homem de Deus, foi um grande homem, é o pai da fé, e através de Abraão a gente viu o cumprimento dessa palavra gloriosa, descendências e descendências, mas aqui no caso da sua esposa foi um momento difícil, né? Que gerou consequências. E não se esqueça, decisões erradas vai ter consequências. E as consequências Deus não vai tirar das nossas costas. Toda ação produz uma reação, não tem como. Você citou o caso de Abraão e Sara, também de Adão e Eva. E é interessante porque essa questão relacional, diálogo entre casal, principalmente entre a família toda, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mas principalmente entre marido e mulher tem que estar muito afinado. Porque quando a gente olha para Noé, a revelação de Deus da arca foi a Noé, e não a esposa e aos filhos, né? E Noé consegue, no seu ambiente, fazer com que a família trabalhasse com ele, consegue entrar 120 anos depois com a família dentro da arca, superar aquela destruição e sair com a família de dentro da arca e oferecer sacrifício e Deus abençoar aquela descendência. Então, se a gente pensar que você foi muito incisivo e interessante, que eles desprezaram a promessa de Deus. Então, quando nós agimos por conta própria, a família age por conta própria, nós desprezamos um propósito maior. E isso é importante frisar, porque de Agar sai Ismael, que hoje deu origem aos árabes, né? E do filho da promessa, que é Isaac, vem os judeus, né? Vem essa linhagem. Então, essa guerra a gente vê, às vezes... Conflito até hoje. É um conflito que vem do útero. Eu li uma reportagem há um tempo atrás, um conflito desde o útero, né? Por causa de uma precipitação. E é interessante mais ainda fomentar essa para nós aqui, porque Sara propõe, e é uma situação difícil, porque realmente você já apontou no início, 25 anos de espera, né? É uma espera ardilosa, né? Sim. Porque a mulher tinha que gerar filhos, né? Para dar filhos ao homem, né? Era uma proposta difícil. Hoje, uma mulher, no atual momento, a nossa sociedade é um filho quando muito, né? Quem tem mais de um, às vezes, até é taxado com brincadeiras, né? Quer povoar a terra e assim por diante. Mas naquela época, ter uma prole grande era sinônimo de bênção. Sara não tem. Ela vai propor, Abraão ouve, concorda, só que se a gente olhar no capítulo 16 e o versículo 15... vai dizer assim, versículo 5, vai dizer, então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus minha serva em seus braços, e ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo, que o Senhor julgue entre mim e você. E aí Abraão continua conversando com Sara, mas sim, a mesma Sara, pastor Fábio, pastor Ismael, que propõe, agora sendo afrontada, ela cobra de Abraão uma solução. Mas ela está colhendo o que ela plantou, né? O senhor mencionou isso mesmo, Abraão tinha 100 anos, e Sara tinha 90 anos, é uma idade bem avançada, né, para um filho. Mas para o milagre de Deus acontecer, e depende de tempo, idade, ocasião, momento. Né? Deus é Deus, né? Deus é Deus em tudo. Obrigado, né? pastor Fábio, por buscar essa informação. Ficou uma dúvida ali na idade de Sara. Abraão 100 anos, Sara 90. Mas é interessante também pensar nesse ponto, nós passar aqui ao segundo ponto, né? Que houve uma falta de conversa entre eles na promessa, porque Sara mesmo, ela comenta, estou sendo afrontada, a situação está difícil para o meu lado. Quem sabe, não está explicitamente no texto, né? Mas quem sabe, os amigos, quem convivia com eles. Então esse é o ponto, eu quero frisar, que eles deveriam, quem sabe você também tem promessa, todos nós temos, mas é importante lembrar na promessa de Deus. Se Abraão falasse para ele, não, nós temos promessa, vamos ficar firme. Se ela falasse também para Abraão, temos promessa, Deus nos prometeu. Pastor Evalcir, eu quero fazer essa pergunta, né?
Falta isso hoje. Essa lembrança do que Deus fez por nós, porque nós temos a tendência de esquecer. Tanto é que o primeiro ponto é claro quando Deus vem e faz promessas e depois ele vai garantindo o cumprimento da promessa, né? É muito claro isso. Eu acho que Deus várias vezes na sua palavra diz assim, lembrei-me, né? No caso de Ana, né? Lembrei-me, né? Eu me lembro. Eu acho que quando Deus está falando assim, ele está dizendo, é mais para nos lembrar que ele não muda e ele não erra e ele não se esquece das promessas. Essa afirmação de Deus, né? Essa forma de Deus trabalhar, principalmente nesse período patriarcal aqui, né? Porque não é um caso de exclusividade, a própria Rebeca também, né? A Ana, que você citou agora, né? Sofria com a competidora que era Penina, embora não havia proposta de ter, era um costume da época de ter concubinas, né? Escravas e ter filhos com ela, mas não que é o plano de Deus. Deus não estabeleceu isso e Jesus cobra isso, né? O pai fez homem e mulher, um casal. O que eu vejo também aqui, pastor, é importante lembrar, e eu quero trazer hoje para os nossos dias, para você que é homem, servo de Deus, falta posicionamento dos homens. Isso aqui, a lição traz. Aqui faltou posicionamento de Abraão. No caso lá de Eucana, lá Ana, né, Eucana e Penina, também faltou posição. A maioria dos nossos conflitos dentro de casa é porque nós não nos posicionamos. Nós não tomamos ação e deixamos, vamos relevando, vamos empurrando com a barriga, joga para a esposa. Precisamos nos posicionar corretamente diante de situações para evitar problemas futuros. Aí entra, e é importante, você fez essa colocação muito pertinente dessa posição, nós vamos para Efésios 6. Porque quando o marido cumpre o seu papel de marido, de chefe, de pai, dentro de casa, de sacerdote, de líder, a esposa cumpre o seu papel, todos dentro do padrão bíblico, cumprindo o seu papel. Eu não estou me referindo a ser autoritário, machista, nada a ver com isso. Exato. Porque senão vão confundir. Não estou dizendo para ser machista, nem ser autoritário, nem grosso. É se posicionar como sacerdote, homem da casa. Exato, né? porque assim, tem essa ideia do machismo, que é totalmente abominada por Deus e a sua palavra, e tem a ideia, a ascensão aí, o feminismo, que também foge, esse movimento feminista que foge um pouco Deus condena de valores. Também. Então, Efésios vai dizer, claro, vós marido, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja, amor sacrificial, isso aí é para nós aqui. Para você, homem que está nos assistindo, marido, você deve amar a sua mulher e se entregar por ela se necessário, está na Bíblia, Efésios capítulo 6. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como a igreja se sujeita ao Senhor. Vós, filhos, sede obedientes, vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Quer dizer, há toda uma tratativa de um padrão, você foi muito claro nisso. Se você não tratar bem a sua esposa, não coabitar bem com ela, Deus não vai ouvir nem a sua oração. Isso é sério. Deus não vai ouvir nem a sua oração. Olha, isso aí é bom você, professor, aproveitar e anotar aí no rodapé da sua lição, ou num papelzinho para falar nessa aula, tá? Por favor. Porque é impedida as orações do homem se nós não tivermos em comum acordo com as esposas. Verdade. Meu Deus, olha que seriedade. Às vezes a gente chega na igreja, posta de santão, né, de bonitão, de rei dos reis e quer ser até senhor dos senhores aí. E, na verdade, às vezes a situação tem que ser ajustada. Deus joga a responsabilidade do homem para o homem e da mulher para a mulher. Né? Eu sempre digo assim, precisa haver um consenso. Né? Precisa ter diálogo, mas também o excesso dá problema. A falta de diálogo dá problema. O excesso de conversa também dá problema. É um consenso. Né? Precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio. É por isso que deve haver o diálogo. E quando há diálogo, a gente se entende, se compreende e louvamos a Jesus porque nós temos famílias saudáveis na igreja pelo fato de obedecer e não tentar agir por conta própria. Nós temos muitos exemplos, né? E a gente observa isso, nossos líderes hoje atuais na igreja, vendo o sucesso na vida do nosso pastor-presidente, pastor Ival, nosso vice-presidente, pastor Cláudio, pastor Vanderlei Cercal, segundo vice, e todos os demais da mesa diretora, bem como vários companheiros, até os que estão me ladeando aqui, né? A gente observa o sucesso na família, filhos saudáveis, filhos como bênção na casa de Deus e na sociedade por causa dessa obediência em não tentar ajudar a Deus e deixar que Deus flua o seu plano na naturalidade, né? Essa é uma ideia. Nós estamos estudando a lição de número 1, segundo trimestre de 2023. Agradecido por você que está nos assistindo, sempre rogando que Deus abençoe você e sua casa. Pensamos aí no primeiro ponto, Deus fazendo promessas a Abraão, Deus
garantindo o cumprimento da promessa. Pensamos agora nessa interferência, nessa problemática da sugestão de Sara e Abraão acatando, e Abraão como chefe deveria ter tido uma posição. E nós vamos agora para o terceiro ponto dessa lição, que é a consequência de uma decisão precipitada. E isso é muito perigoso, porque Agar, nós já comentamos, ela se sentiu privilegiada dentro da casa de Abraão. Agora eu estou grávida e minha senhora não, ela não pode gerar e eu posso, né? E aí ficou muito difícil para o patriarca. E Abraão teve que resolver isso. E aí o pastor Ismael, vou ligar a você de novo a pergunta do terceiro ponto, o subponto 2, né? Dessa fraqueza de Abraão. E essa história vai nos ensinar que nós não podemos olhar apenas para as soluções humanas, né? Nós temos que ter sempre a nossa mente sentada em Deus e permitir que Deus opere o seu milagre, o seu propósito em nossas vidas, né? E fica uma pergunta, pastor Valcer, pastor Fábio, né? Quando nós chegamos agora nesse ponto, e eu fiz um comentário aqui também e quero destacar o que está na lição, né? A importância, grave bem isso, a importância, você aluno, professor, da sensibilidade. O que é sensibilidade? Aquilo, ó, não perder a sensibilidade para discernir as promessas ao longo da vida. E aqui, senhores pastores, eu vejo o ponto-chave de tudo que foi comentado. Num ponto de vista, olhando nessa espera, como bem tratado no início, né? Nós trataríamos esse ponto, a questão da espera, aí faltou a sensibilidade para discernir. E eu tenho quase certeza, né? Vou me retirar o quase, a certeza que a falta dessa sensibilidade cria em nós, usando também aqui o linguajar do nosso nobre pastor Fábio, né? E as promessas, elas acabam entrando no esquecimento da parte de nós, precisando sempre o Senhor nos orientar da promessa que Ele tem. E uma frase a se pensar: Deus criou a família, Ele é o dono da família, a família existe para Ele e Ele tem propósito para a família. E com isso nós precisamos ter essa sensibilidade. Pastor Valcer, nesse ponto eu destaco esse discernimento. Que bênção, né? Pensar no discernimento. Nós estudamos no trimestre passado a lição de número 12, Vivendo no Espírito. Vivendo isso. E foi muito interessante pensar, porque quando nós estamos imergidos no Espírito Santo, nós tratamos sobre avivamento, nós temos um direcionamento, né? Até citamos sobre o GPS, embora com muito cuidado, porque o GPS às vezes dá um probleminha, mas o Espírito Santo como GPS na família, na vida do crente, funciona muito bem. Direciona corretamente, né? Então, Abraão tem essa fraqueza, você bem cita, a questão do discernimento, né? É importante discernir para esperar o tempo certo, porque propostas virão de todos os lados. Para tudo na vida, nós devemos orar, o casal principalmente junto, às vezes nem os filhos próximos, mas o casal ali junto, para não entrar nessa fraqueza que Abraão teve, que Abraão acabou cedendo de tanta pressão, né? Agora, pastor Fábio, subponto 3 vai tratar, nas entrelinhas já foi comentado, dessa consequência de decisão precipitada, sobre uma opinião equivocada acerca de Deus, porque Sara, ela diz a Abraão que Deus a impediu de gerar, né? Mas havia uma promessa, né? Então, assim, há uma opinião equivocada, e o ponto aqui vai tratar sobre Abraão e Sara, o comportamento dos dois. Eu gostaria que você falasse mais sobre esse assunto para a gente. Essa questão dessa opinião equivocada, na verdade, Sara, ela estava meio que querendo dizer que o Senhor falhou com ela, né, na questão de gerar, de dar filho. O Senhor, né, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela na questão. A gente sabe que Deus não falha. Deus, ele é perfeito. Nós que não entendemos, às vezes, o meio pelo qual Deus age, ou as maneiras, e pela nossa visão equivocada e visão errada, a gente vai achar que Deus está agindo errado. Não é, é o caminho dele. Por isso que a nossa mente, né, não entende Deus na sua plenitude, e aqui não vamos entender, não temos capacidade para isso. E temos que estar, por isso que a Bíblia nos orienta a cada dia, a gente está buscando em Deus orientação, porque a gente vai se esquecer. E quando Deus fala na sua palavra, me lembrei da promessa, na verdade Deus está dizendo para nós nos lembrar, porque Ele não se esquece, né? Eu quero trazer a menção aqui de um texto,
que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que hoje se aplica muito aos nossos dias, porque nós falamos muito sobre a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, mas o evangelho não é só para ser pregado, ele é para ser vivido. A gente prega o evangelho, mas o Senhor diz aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, vai dizer assim, ó: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam o evangelho. O evangelho é vivência. Nós precisamos viver ele, né? E a gente tem o costume errado de atribuir a Deus, né, as nossas perdas, as nossas falhas, os nossos erros, e muitas vezes, embora eu acho que Deus, primeiramente, ele não deve satisfação a nenhum de nós. Ah, pastor, mas aí o senhor está pegando pesado na cerca de Deus. Deus não deve satisfação para nenhum de nós. Tudo que ele faz é pela sua misericórdia para conosco. O amor dele, a graça dele, o favor dele, ele não deve nada para nós. Ele faz isso pela graça. Se a Bíblia diz que pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, é um dom do Senhor. No caso de Sara, aqui, né, de Sarai, ela também não quis assumir as consequências da sua decisão errada, ou da sua intervenção, querendo dar uma ajudinha para Deus. Aqui é uma sucessão de erros. E a gente pode aprender muito com isso, né? Eles não têm, eu sei que tem, vamos falar que ainda tem a questão da idade avançada. Mas independente da nossa idade, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, meus irmãos, só basta nós confiarmos nele, esperarmos o tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A nossa hora não é a hora de Deus. E eu sempre digo na igreja para os nossos membros, né, e é para os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus nos prepara para as bênçãos que ele vai nos dar. Porque senão ela vai ser como água nas nossas mãos, vai cair na mão e vai se escorrer pelos dedos. Porque a gente não vai estar pronto para preparar, para guardar, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Não é um dizer bíblico, mas é um dizer muito valioso. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que não nos custa dor, sofrimento, dificuldade, porque tudo que vem com isso por trás, a gente aprende a valorizar. Dá mais valor. Dá mais valor. Eu disse na igreja esses dias, e é um negócio bem interessante, em algum momento da nossa vida é necessário, e Deus com certeza vai nos provar. É necessário que todo crente seja provado, seja experimentado e passe por problemas e dificuldades, para Deus nos preparar por coisas grandes que estão para vir. Senão é uma facilidade. O evangelho não é facilidade, como é pregado aí, né? A teologia da prosperidade. O evangelho não é essa facilidade. Passa pela cruz, né? Como quando estudamos, nós temos as provas para ser aprovado, a mesma forma na vida, então, né, pastor Fábio? Na fala de Jesus está explícito ali, bem claramente: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Né? O evangelho não é facilidade, embora ele é bênçãos incomparáveis. Mas tem um processo, tem um tempo. Até para a gente crescer e se formar, não tem a faculdade mínima de 3 anos, meio, 4 anos, né? Eu acho que isso é interessante para a gente aplicar nos nossos dias, pastor. É verdade, pastor Fábio. Tem um texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo, eu me veio à memória, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia ou demorada. Né? Então, Deus ele vem na hora certa. Essas opiniões equivocadas que se é tratada aqui, você, professor, que está preparando a sua aula, é muito claro no finalzinho: os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas, e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. Você pode conferir isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Então, observe, você que é líder, você que é chefe na sua casa, chefe no sentido de sacerdote, na posição bíblica, honre a sua família, honre o chamado que Deus te deu. Não permita, como a lição hoje trabalhou no exemplo de Abraão e Sara, que tem exemplos maravilhosos. Você bem citou, pastor Fábio, Abraão é o pai da fé, né? Um homem que é um modelo para nós. As famílias são benditas baseado na promessa na vida dele. Que precisou aprender também, né? Exato. Houve um processo de aprendizado, né? Então nós precisamos aprender com esses personagens a não errarmos, ou errarmos menos, a não tomar decisão precipitada. Consulte a Deus nas decisões, casal importante,
orar junto, buscar a Deus junto, ter propósitos juntos. Há livros, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? São livros cristãos aí para quem quer ler. Posso trazer por favor, acrescentar? Me fez lembrar da questão lá de Ezequiel, que nós estudamos no trimestre final do ano passado, né? Deus vai nos cobrar por não tomar as decisões e por tomar decisões erradas. Foi o que Deus cobrou do profeta. Ó, se eu te mandar falar e você não falar, eu vou cobrar você porque você não falou. Deus falou para ele. E se você vai falar ao povo e o povo errar, não tem problema, mas você tem. Para Deus não tem meio termo. Deus vai nos cobrar por decisões erradas e Deus vai nos cobrar por não tomar as decisões. Ah, eu não fiz. Ah, Deus vai cobrar. Por que você não fez? Mas você fez errado? Vai cobrar também. Então, o nosso objetivo, ou o ponto melhor aqui para nós é tentar acertar. Pensamos então... Dentro de casa, dentro do relacionamento familiar. Pensamos então no contexto de família, sobre precipitações. Você citou a questão da sensibilidade, é isso, né? Estar sensível, não precipitar, né? Não omitir essa palavra que você trouxe agora, né? Nós não devemos ser omissos com o nosso papel e como família, que a nossa família ela tem que evangelizar. A nossa família, como família, nós temos que ser uma ferramenta, um instrumento de evangelização. É que tem um evangelho hoje que está sendo pregado que encobre tudo. Que passa a mãozinha, né? Que ninguém vai prestar conta, que ninguém vai responder nada, que tudo fica para lá. Não é isso que a Bíblia ensina. Exato. Prestaremos contas de tudo. E nós celebramos o nome de Jesus e queremos louvar a Deus pela sua vida, que acompanhou essa programação, que tem acompanhado pelo nosso canal no YouTube, aqui pela TV Mão Amiga, canal 24 e 524 da NET. Terça, quinta e sábado, das 15 às 16 horas, vai ao ar essa programação. E queremos convidá-lo a acessar lá, Escola Bíblica Dominical, SJP, pelo YouTube, o Facebook. Né? No YouTube, se inscreva, ative o sininho. No Instagram, EBD_SJP, também tem ali a nossa programação e é uma bênção. A conclusão diz assim, ó, esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para os perigos de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita, conforme Romanos 12, 2. Então, você professor, você que está nos assistindo, aplique. Pense na sua família, pense com carinho na palavra de Deus e deixe o Espírito Santo conduzir as suas decisões. Pastor Fábio, gratidão pela sua vida. Amém. Uma vez mais, ter podido estar conosco. Pastor Ismael, Deus te abençoe também, você estar conosco hoje comentando. Com certeza, nós cremos e o nosso desejo, a nossa oração é que famílias sejam alcançadas, vidas sejam alcançadas através desta programação. Quero pedir ao pastor Ismael para nos conduzir em oração nesse momento, abençoando a nós aqui, a TV Mão Amiga, bem como todos aqueles que estão nos assistindo. Só quero, com a sua permissão, sim, pastor, por favor. Eu iniciei dizendo a essa palavra, você que está nos ouvindo, e lembrar que o lar, ele não está isento de conflito, porém, todos podem ser abençoados, porque esta palavra vai realizar o que ninguém pode realizar. Ela vai aonde ninguém pode ir e ela vai fazer o que ninguém pode fazer. Deus abençoe. Oramos. Amado Deus e Pai, te louvo, Senhor, por esse momento que passamos aqui, meditando, Pai, na sua palavra. Esse ouvinte, esse professor, esse aluno, os abençoe da mesma forma, que venhamos, Pai, a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Em o teu nome, Jesus. Amém. Deixando a você o convite para a próxima lição, estava quase esquecendo, a predileção dos pais por um dos filhos, lição maravilhosa. Então fica o convite para a próxima lição, Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, em todo momento, como já apresentado pelo pastor Ismael, a Bíblia é a resposta.